E já estamos no ar em mais um programa Elgue e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E já confere aí um pouquinho do programa de hoje. Eu procurei no médico e fui tratando como um desgaste de joelho. Olha só! A partir dos exames que deram, né, foi tratando como um desgaste de joelho. Só que esse desgaste veio acarretando com mais dor, e foi aparecendo um cisto na lateral do joelho. Nós temos diversas patologias que precisam da doação da medula óssea, Sim. né? Que às vezes o transplante da medula é o único meio de cura. Então a gente precisa que tenha muita gente cadastrado, porque como a gente falou da outra vez, a compatibilidade é muito difícil, né? Para cada 100 mil eu vou ter compatível. Então eu vou ter que avaliar 100 mil medulas para uma ser compatível com aquele paciente. Doutor, eu tinha até esquecido desses dados. dados. Por isso, quanto mais gente se cadastrar, mais chance de eu ter um receptor que tenha um doador compatível, né? Tudo isso e muito mais aqui no Elgue e Você, que já começou. E agora em nosso programa Elgue e Você, vamos ter um bate-papo muito especial, então eu peço que todos fiquem bem atentos, que vai valer a pena. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Diego Barros. Primeiro eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, por estar com esse propósito, estar compartilhando toda a sua história, que eu tenho certeza que quem tiver essa oportunidade de assistir essa entrevista, vai sair uma pessoa melhor e motivada. Muito obrigada, Diego. Eu que agradeço pelo convite. Diego, vamos partir desse princípio. Você fala ex-paciente ou você ainda faz algum tratamento ali na Oncolog? Eu costumo falar ex-paciente já. Ex-paciente já. Né? Olha que maravilha! Porque o câncer foi vencido já 2 vezes. Pois é, Diego do Aí, céu. Agora eu só vou com retornos, né? Só Sim, exames tipo uma manutenção, um exame periódico, que você tem que ter aquele acompanhamento. Isso. E qual que é a frequência dessas visitas? O meu agora ainda está de 3 a 3 meses. 3 em 3 meses. No início, né? Durante um ano, 2 anos, aí é de 3 em 3 meses. Diego, você fez do limão uma limonada, né? Eu percebi que, pelo pouco que eu li da sua história, que eu quero saber em detalhes aqui, você olhou a situação de uma maneira diferente e quando você venceu esses 2 cânceres, você viu que você precisava passar para a frente tudo que você aprendeu. É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso. Eu não vou negar que no início foi muito difícil. Sim. É uma notícia bombástica. É uma notícia difícil. Difícil. Como é que foi para você? Conta para mim o início de tudo. Então, o início é na minha cidade, que eu sou do interior, né, do Mato Grosso. Paranaíta, dá 1000 quilômetros daqui. Sim. Então, a parte de medicina ainda, né, bem Lógico, né? Cuiabá, a gente tem mais recursos. Isso. Aí eu vim tratando com a dor no joelho, sentia muita dor. Isso assim, começou você e foi evoluindo? Isso, foi evoluindo. Uma evoluindo. dorzinha do nada. Uma dorzinha, aí sempre eu gostava de jogar bola, aí sempre sentia aquela dorzinha e foi aumentando. Só que eu procurei médico. Tipo, logo do início? E logo no início. Olha que importante, né? Eu procurei no médico e fui tratando como um desgaste de joelho. Olha só. A partir dos exames que deram, né, foi tratando como um desgaste de joelho. Só que esse desgaste veio acarretando com mais dor, e foi aparecendo um cisto na lateral do joelho. Nossa. Aí foi até que chegou uma altura que os médicos de lá aí falaram, não é mais para mim. Isso tudo estava em Paranaíta ainda? Em Paranaíta ainda. Sim. Aí os médicos falaram, não é mais para mim. Vamos encaminhar você para Cuiabá. Sim.
Aí encaminharam eu para Cuiabá. Você Aí, foi direto na Oncolog? não. A Teve um processo aí. A Oncolog veio um processo, assim, difícil, mais difícil ainda, Olha só. quando ela apareceu. Sim. Mas, assim, quando eu vim para Cuiabá, aí eu já vim direto encaminhado pela clínica ali do Santa Rosa Tower, Sim. ali a Curate. Aí ali foi aonde, graças a Deus, eu conheci anjos ali. Olha que maravilha. Porque dali eu fiz a primeira cirurgia, como um desgaste de joelho mesmo. Olha só. Como um desgaste no menisco e retirei esse cisto, que aparentemente não era nada. Aí o médico que fez a cirurgia ainda falou, ó, pode ficar tranquilo que não vai ser nada. Aí no outro dia eu já saí da cirurgia, fui embora para casa. Aí depois de 15 dias, aí veio a notícia. Resultado da biópsia. Resultado da biópsia. Meu senhor. E você totalmente tranquilo, porque todo mundo, o médico fez a cirurgia, Sim. falou, não, isso aí não é nada, pode ficar desgaste de tanta, a gente ouve falar tanto, né, de tantos casos. E eu tava super tranquilo, porque eu já ia voltar a trabalhar. Sim. Então eu tava animadíssimo, só que veio essa notícia. Ele chegou e falou, olha, o resultado da biópsia. É esse vem para Cuiabá o mais rápido possível. E aí você deu aquela parada. Aí falou, meu senhor. Aí foi aonde que você para e pensa, né? Que você vê acontecendo, né? Lógico. Com, assim, em volta, mas nunca pensa... Você nunca acredita que pode acontecer com você, né, Diego? E Aí, quando acontece, realmente... Cada um tem uma reação. sim. E você demorou para processar um pouquinho? Você se abriu com a sua família ou você guardou um pouco para você até você refletir? Quando eu tive a resposta, sim, já falei com todos, né? Sim. Aí, graças a Deus, tive apoio, né? Incondicional de todo mundo mesmo. É tão importante. Amigos, né? Todos, minha esposa mesmo, braço direito em tudo. Olha que maravilha. Aí a gente veio, só que foi uma notícia... Impacto. Atrás da outra de impacto. Sério? Porque quando eu cheguei aqui, o doutor que fez a minha primeira cirurgia, ele já me encaminhou para outro ortopedista oncológico. Sim. Aí aonde eu já cheguei com esses resultados. Já falando, ó, você perdeu o joelho, vai ter que retirar, porque o tumor já tomou conta do joelho. Meu senhor. Aí é onde foi uma notícia assim mais, né? Lógico. Porque a pessoa leiga, ela não entende, ela não tem noção do que é né? Sim. A oncologia. Tem que ter aquele cuidado para passar, né, essa notícia. Nós somos leigos, não entendemos muito bem. É natural isso. Então, mas graças a Deus foi, né? Ele explicou. Aí foi feita a cirurgia, né? Com o maior cuidado do mundo, 4 médicos, né? A primeira aqui em Mato Grosso, nessa parte de endoprótese. Olha só. Né? Aí foi 7 horas e meia de cirurgia. 7 horas e meia. Porque daí foi aberta a perna inteira. E foi praticamente escolhido, né, os nervos que não teve contato com o tumor, né? Aí tentando preservar, né, tudo que era bom ainda. Eu entendo. Aí veio os tratamentos. Daí você passou pela cirurgia, ok. Sim. Daí veio o tratamento mesmo para combater a doença. A doença, que daí seria o quê? Quimioterapia? O que você fez? Radioterapia? Sim. Só que essa fase foi bem, para mim, traumatizante, porque eu fiquei sem andar. Então, entendi. Com a químio e a rádio, aí ficou mais frágil ainda. A pessoa fica mais frágil ainda. Sim. Aí, foi um ano e 3 meses dessa
Você fez a cirurgia e fez radioterapia e quimioterapia durante 1 ano. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Que daí teve a parte de esperar cicatrizar, porque como o corte foi muito grande, então a gente teve que esperar cicatrizar um pouco, né? Porque a rádio, ela tem os danos, Sim, né? agride o organismo, tem os efeitos colaterais. Sim. Aí foi entrado com químio no início, foram 20 sessões no início, né? Aí depois que acabou a químio, ainda não estava cicatrizada a perna 100%, aí foi feito a rádio depois de 4 meses, aí 30 sessões de rádio. 30 sessões. 30. Todo esse tratamento durou 1 ano e meio. 1 ano e meio, tudo novo, aí a pessoa não entende, né? A pessoa pensa que aquilo já é o fim. Sim. Na hora que você termina o tratamento, você acha que pronto, parou por ali. Aí... E tem muito ainda pela frente. Muita coisa. Sim. E depois que você finalizou a radioterapia e quimioterapia? Aí voltou desde o início, assim, a aprender a andar. Olha só. Porque não... Né? Você ficou sem andar quanto tempo? 1 ano. 1 ano? Nossa, e desse diagnóstico a hoje, quantos anos tem? Já são 4 anos e 3 meses. Olha que recuperação, porque você entrou aqui numa boa, sabe? Olha, se não prestar muita atenção, você tá perfeito praticamente, entendeu? A gente não observa, então teve uma recuperação assim muito bom, o tratamento deu certo. Mas continuando, e aí terminou esse tratamento, foi agora a missão voltar a andar. Voltar a andar. Aí foi mais 7 meses com fisioterapia todos os dias. E lógico que a sua contribuição, aquela sua garra, vontade de voltar a andar. Eu gosto de compartilhar esses detalhes para mostrar para quem está nos assistindo e de repente alguém que esteja nessa situação que a vontade muda tudo, né? Da pessoa. A pessoa tem que querer muito. Tem que se ajudar. E nesses momentos que eu penso, eu tive quedas, né? Sim, natural. Né? Que conforme a gente vai decorrendo do tratamento, eu tive altas quedas. Só que a minha esposa sempre ali me apoiando. Firme. Cada dia é uma batalha, né, Diego? Cada dia ali junto. Aí as ligações que minha mãe e meu pai, né, meus irmãos não são do Mato Grosso, né? Família toda de fora? Todos de fora. Aí então demorava a vir, né? Mas aí as ligações, aí sempre dando a força, né, o apoio. Aí foi vencendo. Foi vencendo. E a evolução da fisioterapia? Foi de erguer a perna um milímetro. Já é uma vitória. Já era aí foi até que eu comecei a pisar no chão. Olha que maravilha. Aí foi tudo mesma coisa de uma criança. Entendi, a gente aprende tudo novamente, né, Diego? E aí, ao mesmo tempo, você faz aquela reflexão, meu Deus, nunca imaginei que eu iria passar por isso. Tudo. Porque, assim, eu penso, essa doença, ela lógico, ninguém quer. Mas ela veio, no meu caso, ela veio para parar. Falar, para, pensa e vamos ver o que está acontecendo. Porque foi um momento de você reavaliar uma vida toda? Tudo. Aí começou, tudo. Porque eu não parava. Eu trabalhava das 3 da manhã, chegava Tava assim ligado no automático às tudo, 10 né, da Diego? noite e era aquela correria. Existem coisas importantes que a gente começa a deixar para lá. Não ter tanta atenção, né? A vida a gente vai levando no automático e vai nos consumindo. Sim. E aí, depois que você dá essa parada, que nos param na realidade, aí você dá uma olhada e fala, nossa, a quantidade de coisas que eu não estava dando valor. E estava fazendo errado, né? Sim. Aí então, de certa forma, não. Foi muito importante, né, para você? Muito importante. Essa parada, para mim, foi importante. Diego, qual o momento? Eu sei que tem muita história ainda aí pela frente, mas aproveitando esse gancho, qual foi o momento que você se olhou
viu tudo que você estava passando e entendeu que você tinha algo, um presente para as pessoas, você tinha algo para contribuir na vida das pessoas. Então, aí... Porque é difícil chegar aí. Foi esses primeiros anos de tratamento foi, para mim, como era uma coisa nova, né? Sim. Era um exame que eu nunca tinha feito, era um remédio diferente. Então, para mim, foi conhecendo. Sim. Foi conhecendo, aí os médicos auxiliando, né? Aí só que teve a segunda etapa. Depois disso que eu voltei a andar, consegui andar com muleta, andador, né? Mas estava em pé. Sim. Aí veio uma infecção que eu peguei na perna. Então, segura aí, vou aproveitar esse gancho, essa oportunidade, a gente vai dar aquela paradinha, eu vou chamar um intervalo, mas não saia daí, é bem rapidinho, a gente já volta. O Nutromag foi especialmente desenvolvido a partir da junção dessas 3 apresentações do magnésio, conhecido como mineral da vida, para oferecer de maneira integral todos os benefícios deste composto. O Nutromag te auxilia na melhora do seu desenvolvimento esportivo, na prevenção de doenças cardiovasculares, na melhora das dores musculares e na melhora da fibromialgia. Nutromag é nutrônica. Deixa a nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta hoje, que programa maravilhoso, estamos com uma visita ilustre aqui, Diego Barros. Olha, obrigada mais uma vez por estar dividindo a sua história, compartilhando um momento da sua vida que te trouxe aí muitos ensinamentos, né, Diego? Mas paramos no bloco anterior, você já estava de pé, já Sim. tinha voltado a andar e teve uma nova infecção. Peguei uma infecção. Como as rádios agridem muito a pele, Sim. Como a cirurgia da perna foi muito extensa, ela abriu, né? Ela chega a abrir. Tipo, a cicatrização, você diz? Isso, ela abriu um pedacinho, né? Que Sim. é onde tem a articulação, aí ela abriu ali. Aí nisso, com todos os cuidados possíveis, curativo especial, trocando 2, 3 vezes ao dia, mesmo assim eu peguei uma infecção. Meu Senhor. Aí essa infecção demorou 7 meses Olha para curar. Só. 7 meses. Isso tudo devido ao organismo estar Sim. mais fraco. Frágil. Sim, por causa dos tratamentos, você fica debilitado. Tudo isso. Aí veio o início da pandemia. Tudo isso era antes da pandemia. Antes. Ainda teve uma pandemia, né? Aí veio a pandemia e eu comecei a sentir outro cisto de leve no mesmo local. Nossa. Um carocinho de leve, você passava a mão, você sentia. Você já sentia assim, tocando? Sim, bem de leve. Sim. Aí a gente ligou, né, pro médico, o médico falou, ó, assim, segura um pouco, que a pandemia estava bem no auge. Sim. Né? Falou, todo vamos. mundo não queria nem, ir no médico, todo mundo assim receoso, não sabia o que estava acontecendo. Então, era um momento de estabilidade. Aí esse carocinho foi crescendo, de semana após semana. Você viu uma evolução de uma semana Sim. para outra, Diego? Sim. Olha só. Aí ligamos pro médico de novo, falou, ó, não dá para esperar. Tá evoluindo muito rápido. Aí viemos na pandemia mesmo, fizemos todos os tipos de exame novamente e foi optado outra cirurgia. Nossa. Aí fizemos a outra cirurgia, a biópsia deu mesmo. Mesmo diagnóstico? Mesmo diagnóstico, no mesmo lugar. Meu Senhor. Aí foi feita a retirada, só que nesse meio termo eu fiz um exame de imagem que ele brilha, né, a parte do corpo onde Sim. tem a inflamação. Aí a parte do corpo brilhou, os linfonodos da perna direita. Sim. Aí
antes de diagnósticos, a gente já optou por fazer outra cirurgia. Entendi. Aí fizemos outra cirurgia. Aí retiramos o linfonodo da perna direita. Aí foi para biópsia. Só que daí a biópsia não deu nada, deu negativo. Olha só. Só que eu tinha um tumor de volta no joelho. Só que eu já tinha retirado. Aí que entra a oncologue. A oncologue entrou neste momento, no segundo diagnóstico. No segundo diagnóstico. Olha Que só. daí entra a oncologue. Porque meu tratamento era em outro hospital. Sim. E o médico que eu fazia esse tratamento já há 2 anos e pouquinho, ele foi embora. Né? Entendi. Aí o cirurgião ortopédico falou, não, tem uma clínica ótima que você vai gostar. Aí a gente começou a ir na clínica. Sim. Aí que começou todo o processo, né, das químios novamente. Você passou por o tratamento, fez tudo de novo. Tudo de novo. Só a rádio que não. Não foi necessário. Que a rádio eu fiz o total, Sim. que a parte, né, do corpo aguentava. Entendi. Então daí eu fiz o total dela. Né? Aí entrou um oncologue, né, com médicos novos. Toda aquela equipe, né? Com aquele tratamento humanizado. Aí eu não entendia. Não entendia? Não entendi esse tratamento. Mudou, né? A perspectiva muda demais. Mas... Fiquei apreensivo. Lógico, tá mexendo com a sua vida, né? Qualquer mudança, você Aí quer saber. O início foi bem frustrante. Foi frustrante. Mas até a gente acostumar. Se adaptar àquela nova situação. Aí familiarizou, aí com o apoio, né, que a clínica dá. Aí eu sempre tive essa vontade de escrever. Só que nunca tive esse apoio. E essa vontade despertou em você durante o tratamento ou você já havia finalizado? Aflorou mais no tratamento. Foi aonde que você parou para pensar, né? Sim. Aí é onde ela veio com mais força. Só que eu tinha vergonha. Assim, que eu achava que não era assim, legal. Não, mas na realidade eu acredito que muitas pessoas que sentem essa vontade têm esse mesmo questionamento. Então. Fala, será? Né? Será que realmente é algo que vai contribuir para a vida das pessoas? Mas olha a sua história e você ainda está aí no segundo tratamento. No segundo tratamento. Aí veio aflorando, aí com a parte técnica da oncologue. E você chegou a externar essa vontade? Sim. Externou? Aí eu falei, não, eu amo esse tipo de leitura. Sim. A escrita para mim é né? Isso sempre foi presente na sua vida? Sim, sempre gostei de ler. Sim. Né? Coisas assim, quanto mais novas, aí eu... Você estava ligado a ali. Curiosidade. Sempre foi uma pessoa curiosa. Sim. E aí você foi incentivado pelo oncologue, então? Foi. E decidiu fazer um livro de poemas. Isso. Sempre foi poeta? Sempre gostou de poesia? Sempre gostei. Olha que maravilha! Aí... Você vê a trajetória para concretizar a realização de um sonho, então. Isso. De algo que sempre esteve ali na sua vida. Isso. Como é o nome do livro, Diego? A gente fez... Eu fiz um esboço, né? Sim. Aí foi entregue na oncologue. Para eles, tive o patrocínio deles. Olha que maravilha! Aí eles que vão terminar de produzir, Isso. então, em relação à escolha. Então, vocês estão nessa fase. Isso. E você me mandou um material, eu estava olhando, eu achei que já estava bem mais adiantada. Eu dei uma lida em algumas poesias. Então, me conta, a sua inspiração é sempre essa situação momentânea, a sua história, a partir do câncer, do primeiro diagnóstico. Isso. Vinha escrevendo algumas coisas, só que sempre guardado, né? Sim. Nunca falei assim abertamente.
Agora você quase não tá falando para ninguém aqui, né, Diego? Aí a segundo tratamento, né, com a clínica apoiando, né, e aí a gente foi adaptando mais. Para você, quando você senta e escreve, qual que é a mensagem que você sempre quer passar? Que a doença, ela vem, mas você não pode ter medo dela. Sim. Você tem que enfrentá-la e pensar em outras maneiras. Não se deixar abater, então? É isso? Se você vê que a resposta sempre está dentro de nós, do jeito como nós encaramos a situação. É mais ou menos por aí, Diego? Isso. Porque é você que pode me dizer isso com propriedade, porque receber um primeiro diagnóstico, Diego, é algo assim que é só quem passa que realmente pode falar sobre isso. Você imagina, tem até, é difícil você fazer a conexão, né, com o imaginário e com a realidade, são duas coisas muito distantes. Então eu sei o impacto que um diagnóstico de câncer até hoje tem. Por mais que o câncer hoje não é uma sentença de morte, temos tratamentos assim muito avançados e vem numa constante evolução diária. Nós ficamos muito felizes e otimistas e esperançosos com isso, mas ainda é um impacto muito grande. Sim. Você não recebeu você recebeu dois diagnósticos. Né? Então isso realmente mexe com você, né? Isso serve para a pessoa pensar assim, eu recebi 2, só que desses 2 eu pensei diferente. Eu pesquisei, a gente lutou contra os pensamentos, com os apoios dos clínicos, com o pensamento mais positivo possível. E eu peguei a fase que eu estava mais vulnerável em escrever. Você achou que naquele momento sua sensibilidade também estava mais aguçada? Aí serviu também para mim que eu não tenho faculdade, eu não tenho ensino superior. E esse período todo eu entrei para uma faculdade. Você iniciou uma faculdade nesse momento na sua vida. Olha, você não ia contar isso pra mim, Diego? Como assim pra nós, né? Tudo nessa... Que faculdade você iniciou? Eu tô fazendo administração pública. Olha que legal. Aí já fiz 4 semestres, né? Eu já tô no meio. Diego, foi pra você assim, foi uma mudança total de vida? Total. Pra mim, a doença, ela transformou em outra pessoa. Diego, você lembra de alguma poesia, assim, aquela que você mais gosta, que está no seu livro, para compartilhar com a gente? Agora eu tô meio nervoso. Tá meio nervoso. Mas, olha, vai pensando aí, depois a gente desliga as câmeras e ninguém vai estar vendo, você fala pra gente. Mas o livro, quantas poesias no total? Então, o livro foi pensado assim, o paciente está sentado na clínica, sim, né? E ele vai pegar, vai estar à disposição na clínica. Aí ele vai lá, ele vai pegar. É um livro breve, com 16 ou 17 poesias. Sim. Só que é uma leitura rápida. Rápida. É para quando ele está sentado esperando uma consulta. Só que a hora que ele for ler, aí ele já vai ser um ânimo para ele ali. Com certeza. Então, para ele, a hora que ele entrar numa sala de consulta, ele já sentir um ambiente melhor. Com toda certeza. Então, é um trabalho interno da Oncolog? Mas quem, por exemplo, que está nos assistindo e ter essa curiosidade de ler as suas poesias, que é um momento tão profundo da sua vida, como é que faz? Então, aí tá na fase de acabamento agora. Sim. Né? Aí a hora que tiver todo
completo, vai estar nas minhas redes sociais também. Ah, sim. Né? As pessoas vão ter acesso. Vão ter acesso. Você não ia estar fila lá no Oncolog, olha, queremos ver as poesias do Diego Barros, como assim? Quanto mais, melhor. Diego, olha, a casa é sua aqui. Sempre que você, quando esse livro ficar aí definitivamente pronto, traga ele aqui no nosso programa para a gente compartilhar com nossos telespectadores e fazer uma nova visita aqui para a gente. Certeza. Eu adorei, viu, a sua presença. Sucesso e saúde para você. Obrigado. Hoje você está curado só na manutenção mesmo, né? Andando perfeitamente bem. Graças. Então é bom passar essas histórias positivas para todo mundo que está nos assistindo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E até a próxima. Deus quiser. E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito especial. Estamos recebendo novamente aqui em nosso estúdio a doutora Paloma Val, que é hematologista, que nós estávamos aguardando a sua volta aqui, doutora, demorou. Mas voltamos. Voltou, isso que importa, né, doutora? Pois é. Obrigada pelo seu retorno, obrigada por estar aqui mais uma vez, sempre trazendo informação que tem relevância na vida das pessoas que estão aí diariamente nos assistindo e nós fazendo esse trabalho que é maravilhoso de poder trazer informação com credibilidade, que as pessoas assim realmente têm confiança em ter profissionais como vocês aqui. Muito obrigada. Imagina. Doutora, hoje é um dia especial, dia 9 de fevereiro, que hoje é o dia da conscientização a necessidade das pessoas fazerem a doação de medula óssea, né? Isso. É um dia muito importante, que às vezes as pessoas se fala muito em doação de sangue, e às vezes a pessoa, pela falta de conhecimento de como é o procedimento, para fazer aí esse cadastro, porque é um cadastro, né, doutora? A senhora explica um pouquinho pra gente como é que funciona? Exatamente. Nós temos diversas patologias que precisam da doação da medula óssea, né? Que às vezes o transplante da medula é o único meio de cura. Então, Entendi. a gente precisa que tenha muita gente cadastrado, porque, como a gente falou da outra vez, a compatibilidade é muito difícil, né? Para cada 100 mil eu vou ter compatível. Então, eu vou ter que avaliar 100 mil medulas para uma ser compatível com aquele paciente. Doutora, eu tinha até esquecido desses dados. dados. Por isso, quanto mais gente se cadastrar, mais chance de eu ter um receptor que tem um doador compatível, né? Doutora, até em caso de família, sim? Às vezes essa compatibilidade não acontece? A compatibilidade mais fácil é de um irmão, de mesma mãe e mesmo pai. Entendi. Né? Mas, assim, né, metade é mãe, metade é pai. O irmão pode ser a outra metade, né? Então, nem sempre ele vai ser totalmente compatível. E existe uma porcentagem de compatibilidade, doutora, aceitável? Existem os transplantes, o que se solicita para que seja uma melhor resposta é que a medula do doador seja totalmente compatível, né? Totalmente. É avaliado em os genes, lá os locos dos genes, e aí eles pedem que seja 10 em 10 a compatibilidade. Entendi. Mas, às vezes, eu não encontro esse doador e o paciente vai morrer se ele não receber o transplante. Entendi. Então, às vezes, a gente faz de metade do doador, da metade da compatibilidade, né? Por exemplo, uma mãe, é metade dele. Às vezes pode ser criança, às vezes faz com a mãe ou o pai. Isso é uma né? medida de urgência. Isso então, é uma medida que, ó, eu tentei, ele já está no limite, eu não consigo mais, eu não tenho mais tempo para esperar Mas isso doador. seria um caso assim de uma prorrogação? Não, às vezes dá certo? Que é assim, quando ele é menos compatível, o risco é maior de incompatibilidade, de reações adversas, né, pós-transplante. Entendi. Então, o risco tipo é muito maior. Tipo a rejeição que falam, né, inclusive a rejeição mesmo, né? E tem outras coisas além da rejeição, mas são algumas incompatibilidades, da doença intestinal, doença de pele, um monte de outras coisas. Reações assim mesmo que acontecem? Com incompatibilidades locais, como se fossem assim, entendeu? Aquele local não identificou aquilo como próprio e começa a fazer reação, né? Dá uma diarreia que não consegue parar, dá lesão de pele que destrói a pele. Então, são doenças problemas mais graves também. Entendi, então, doutora. Por isso é melhor sempre a gente ter um que a gente chama de halo idêntico, totalmente idêntico, né? Que a gente tenha
totalmente incompatível, compatibilidade total. Se eu não conseguir, o paciente precisar, eles vão para outros tipos de medula, de doação de medula, né? Doutora, agora vamos assim naquela questão mesmo da doação em si. Quando fala doação de medula, a pessoa tem aquele medo, nossa, doação de medula já... Mas no caso é um cadastro que você faz através apenas de uma coleta de sangue. Exatamente, porque como eu falei, é muito difícil a compatibilidade. Então, para eu saber se eu tenho um receptor que precisa da sua medula, você tem que se cadastrar no REDOME, que é o Registro de Doador de Medula Óssea. Aqui no Mato Grosso, é no Hemocentro que faz esse cadastro. Como é feito? Você preenche uma ficha, você tem que ter entre 15 e agora eles diminuíram a idade, é 35 anos. Então, são pessoas de 15 a 35? De 18, desculpa. De 18 a 35 anos, tem que ser maior de idade, né? Entendi. A 35 anos, sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma doença infecciosa, tipo hepatite, essas coisas, né? Sim. Não pode ter. E disponibilidade, né? Aí você faz esse cadastro, preenche, aí tem que lembrar que se você não foi chamado, mudou de casa, mudou de telefone, você tem que atualizar os dados, tem que porque falar, se olha, alguém aparecer, mudei, eles vão né? ligar, exatamente. Aí você vai lá, ou então às vezes até por e-mail dá pra fazer, atualiza o dado, o meu telefone mudou pra tal, pra poder te achar, né? E aí tira 5 ml de sangue como se fosse escolher um hemograma. Entendi. Bem Tira, simples. Eles enviam essa amostra para fazer a tipificação do HLA, que é a base para compatibilização. Sim. E aí e fica lá guardado, essa informação fica guardada no REDOME. E aí sempre que entrar um receptor novo, eles vão fazendo a compatibilização. Achou alguém que é compatível com a sua medula, eles vão ligar. Entendi. E aí eles ligam e, assim, tudo que precisa de custo, de viagem, tudo... O governo então é paga. Tudo então pelo você não governo. tem que pagar nada. Entendi. Porque às vezes dá compatível com alguém que é de que outra não cidade. mora aqui. Primeiro que aqui no Mato Grosso a gente não faz transplante, então sempre você vai ter que sair daqui para fazer essa doação. Aqui não faz, aqui doutora? ainda não fazemos. Entendi. Podemos, se Deus quiser, começar em logo. Já existe algum né? movimento? Tem um movimento, vamos ver se a gente consegue isso em breve, mas a princípio a gente não tem, então a gente tem que todos os pacientes vão para fora. Doutora, falando dessa questão aí de localização, né? Eu sei que é mundial esse cadastro. A gente tem, porque eu tenho um banco, o REDOME é o banco do Brasil. Brasil. Aí eu tenho bancos de outros países. Aí Entendi. existe um consórcio que aí alguns países também dividem esse banco que eles têm. Aí a gente faz essa troca de informações. Acontece, doutora, porque às vezes você acha assim, Acontece. nossa, uma pessoa em outro país, é tudo diferente, né? Acontece. A genética, e acontece? Quando eu fiz a minha pós, aí era um banco de sangue de medula, né? Aí várias vezes eles iam buscar a medula em outro país. Aí eles pegam a medula e voltam, né? Tipo, vai pra Holanda, Alemanha, pega e volta. Porque o doador acabou de doar. Então você tem que pegar e você tem o tempo para chegar. Qual que é esse tempo, doutora? Eles falam mais ou menos 72 horas. Para 72 chegar horas. E fazer o transplante e infundir a medula, né? Que aí a infusão da medula é como uma transfusão de sangue, né? Você coloca lá e ela entra. E o paciente está pronto, né? Esperando. E também para retirada também, você é sedado, tem todo um procedimento. Aí a gente tem 2 formas de doação. E aí geralmente vai depender da patologia do receptor, né? Ele pode ser por aférese, que é uma máquina. Como doa plaqueta atualmente, tem a doação por aférese, é uma máquina muito parecida. Geralmente o doador recebeu uma medicação que vai estimular a produção das células-tronco. Aí ele vai passar para a máquina, que é a máquina de aférese. Aí essa máquina vai fazer a filtração dessas células e aí eles vão levar a célula para o receptor. Entendi. Isso pode ser pela máquina, como eu falei, que fica umas 6 horas, ou pode ser pela coleta de medula, como a gente faz a medula óssea diretamente. Mesmo. Aí faz a sedação, ele fica sedado, com anestesia Nem geral. viu, né, doutora? É importante Nem falar vê, essas coisas. exatamente. Aí ele não vai ver nada, ele vai tirar a medula, e a medula vai ser... porque fala, olha, aquela impressão, retirar a medula, a pessoa fica... Não, esse medo impede a pessoa de fazer a doação, fazer né? lá Esse da o máquina cadastro. É muito simples, assim, é igual a mesma agulha de doação. Vai ficar lá, vai ficar um tempinho lá, né? Aí é mais ou menos umas 6 horas, vai ficar lá esperando a filtração daquilo. Sim. E a doação pela medula, ele vai para o centro cirúrgico, faz anestesia, então ele não vai ver nada. Aí ele tira a quantidade que precisa, que varia pelo peso do receptor também, guarda a medula, o paciente fica até o outro dia no hospital, o doador fica até o outro dia no hospital para ver se ficou tudo bem, para poder ir embora. Doutora, e no caso, quando acontece esses transplantes, a efetividade, o dar certo, a probabilidade é alta?
Tipo assim, dos casos que acontecem, ou às vezes tem as suas falhas. Às vezes tem, né? Nada é 100%. Mas assim, né? Vamos colocar em porcentagem. Geralmente, quando dá compatibilidade, dá certo. Se foi totalmente compatível, é muito mais fácil que dê certo, né? Sim. Tudo tem seus riscos, lógico, né? cada e aí pessoa depende da doença, né? entendi. Depende da agressividade da doença, depende em que linha de tratamento aquele paciente estava, tudo Depende isso. de muita coisa, né, Muita doutora? coisa para poder É difícil falar isso, exatamente, sim. a gente dá uma porcentagem, mas assim, quanto mais compatível a medula recebida pelo receptor, mais fácil e menos risco tem, né? Se tiver mais incompatibilidade, por exemplo, não é totalmente compatível, o risco de ter rejeição, o risco de não dar certo é um pouquinho maior, né? Mas é importante falar que essa atitude salva muitas vidas. Com certeza, e é muito importante, né? Aquilo que a gente falou, provavelmente aquele que chegou naquele momento, ele já passou por muita coisa e ele não respondeu as outras coisas, então ele precisa daquilo para viver. Ele então, chega, aí, tipo, é o limite, doutora. Às vezes, né, a última chance, dependendo da patologia que tem. Algumas são para segurar a resposta, algumas são para tentar manter um cura, né? Outras são para curar mesmo. Então, a gente precisa esses pacientes precisam dessa medula para viver. Doutora, eu sei que a necessidade do transplante de medula vem por vários motivos. 2 motivos, eu acredito, né? Quando você está fazendo um tratamento de câncer e você precisa de uma intensidade maior e ele destrói a medula. E no caso de leucemia. Porém, existem outras doenças também que necessitam do transplante. Nós podemos falar sobre isso? Sim, Mas vou pedir para a doutora segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo. Mas antes, tem aquela dica para você que tem aquele sonho ou quer fazer o seu investimento em imóvel. Vamos falar de Reserva Mandarim Condomínio Clube. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube, o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta hoje batendo esse papo tão importante, né, doutora? Trazendo essa conscientização, essa solidariedade das pessoas, olharem para o próximo. Vão lá, faça o seu cadastro, é só um exame simples, né, doutora? Tira quantos ml que a doutora 5 falou? ml. 5 ml de pouquinho. sangue, faz o cadastro e pode salvar muitas vidas. Exatamente. O cadastro é muito importante, como a gente Sim. falou, né? E aí, assim, existem várias patologias. As principais são as doenças oncohematológicas, né? Que são as leucemias, mielomas, Ela diz o caso que chega a necessidade de transplante, como nós Exatamente. finalizamos no bloco anterior. Exatamente. Agora, existem aqueles que são doenças benignas, né? Que não são cânceres, mas que são doenças agressivas e que daí a gente também precisa trocar essa medula. Como anemia falciforme, talassemia. Alguns estudos até fazem para algumas doenças reumatológicas muito agressivas. Então, são vários os casos que precisam da medula óssea, né? De alguém que tem uma doação de medula óssea. Por isso é importante fazer esse cadastro, que é muito fácil, doutora. muito rápido e muito simples. E como eu falei no bloco anterior, às vezes para as pessoas entenderem, às vezes as pessoas acham assim, só quem tem leucemia que precisa de doação.
Aí a doutora já falou, nossa, existem doenças que não são oncológicas, são doenças como uma anemia, como a doutora falou, que chega a necessitar de um transplante. E existe também as pessoas que estão em tratamento de câncer, de outros tumores, né? Exatamente. Não, Que também ataca a medula, a pessoa, tipo, inutiliza a medula dela? Como é que acontece na verdade, esse nem processo? sempre, porque a gente tem os transplantes autólogos, que a própria pessoa, a medula vem da própria pessoa, Sim. né? E tem os transplantes halogênicos, que aí é os que precisa do doador, que ele não pode usar a medula dele. Né, porque está comprometida, como a leucemia, alguns tipos de linfoma. Às vezes o paciente faz um transplante autólogo, não funcionou, ele vai precisar de uma outra medula. Ele recebe a dele mesmo para fazer a quimioterapia mais potente, mas não funcionou. Aí eu vou precisar trocar a medula, né? Aí ele precisa de outra medula, que aí precisa do doador da medula. Doutora, as pessoas confundem, aliás, não tem muito conhecimento, a diferença do oncologista e do hematologista. A senhora podia trazer esse esclarecimento para a gente? O oncologista geralmente trata tumores sólidos, né? Sim. Massas tumorais. Por exemplo, tem uma massa, é um tumor do rim, do fígado, do pulmão. Aí são massas que fazem, né, crescimento de forma exagerada e errada, e aí é o câncer, né? E o hematologista são doenças do sangue. Então, aí, totalmente ligado ao sangue. É tudo ligado ao sangue. Aí ele trata não só as doenças oncológicas, não só os cânceres do sangue, como também as outras partes, como a anemia, a plaqueta baixa, as partes de os distúrbios de coagulação, né? Tudo isso é o hematologista quem trata. Doutora, a leucemia, ela tipo assim, acomete mais em crianças? Não é que acomete mais em crianças, ela é o tipo mais comum em criança. O tipo mais então, comum. qual que é o câncer mais comum em criança? É a leucemia. leucemia. Mas não é que dá mais em criança, até porque a gente tem muitos tipos adultos de leucemia. que também, num momento da vida, isso não interfere, tipo assim... Não, na verdade... Acontece. A leucemia, ela tem as leucemias agudas, que aí realmente nas crianças é muito comum, é o mais comum, câncer mais comum na criança é a leucemia aguda, que tem mieloide e linfóide, e tem as leucemias crônicas, que aí só os adultos, a maioria, só não, né? Mas a imensa maioria é só adulto que tem. Então, se for fazer a conta de leucemias, tem mais adulto, né? Porque contando as agudas e crônicas, tem muito mais adulto. Doutora, e na questão da prevenção, é a mesma coisa para todos os cânceres? Existe todos os cânceres, né? Existe algo diferente? O que a gente sabe é que tem algumas coisas que facilitam a maioria dos cânceres, né? Por Sim. exemplo, tabagismo, uso de álcool, né? Alimentação, ser exposto atividade física. Isso é para prevenção, né? Isso é para prevenção. Para ser exposto a, por exemplo, veneno, tudo isso facilita o aparecimento de alguns cânceres. Por exemplo, agrotóxico, né? Tudo isso facilita. Fatores externos, Fatores externos, Entendi. além de tabagismo, etilismo, essas coisas que facilitam o aparecimento de alguns cânceres. Entendi. E aí, E é tudo igual na questão também dos linfomas e da leucemia. Sim, mais ou menos, assim, como a gente fala, é muito difícil eu falar, foi por causa disso, né? Entendi. A gente sabe que tendo esses fatores predisponentes, você está mais suscetível, né? Então, aí tem que diminuir a exposição a esse tipo de fator, né? Entendi. Então, você fuma, parar de fumar, né? O tabagismo, ele tá ali, né, doutora? Em praticamente todos os tipos de câncer, né? Então, todos os você tipos. tem que... E hoje ainda temos um hábito agravante, que é a questão do cigarro eletrônico, né, que doutora? eu também não sei nem o que é pior ou melhor, né? É tudo muito ruim, né? Mas é muito importante, sempre quando eu tenho um profissional aqui, eu sempre trago esse assunto em pauta, porque muitos virou hobby, né, doutora? Sim. Tipo, sim. até pessoas que não eram fumantes, os que eram fumantes estão usando o cigarro eletrônico para tentar sair, deixar né? o cigarro como se fosse algo positivo ou menos maléfico. Uhum. E as pessoas que não fumavam estão fumando o cigarro eletrônico. E nem é legalizado ainda, mas está disseminado, né, doutora? Exatamente, como fosse uma moda, né? Sim, e se fosse bonito isso. E é um fator externo que aumenta demais o risco. Muito a chance, principalmente do câncer de pulmão, né? Então, isso é muito câncer de pulmão que é agressivo, né, doutora? É muito agressivo, né? Então, são modinhas que não deviam pegar. Não deviam pegar. Porque não dá certo. Mas hoje está demais. E olha, eu não deixo passar batido aqui. Exatamente. Quando eu recebo, por exemplo, uma doutora né? Paloma Val, que é hematologista, eu falei, não, eu vou realmente levantar essa questão, porque às vezes as pessoas fazem, doutora, por desconhecimento. Ah, tá todo mundo fazendo? Não deve dar nada.
Exatamente, Não é verdade? exatamente. A falta de informação para seguir uma moda que você não sabe nem no que vai gerar, né? No que vai Sim. levar. E pode ser uma doença muito grave. Então, Eu acredito que em alguns anos para frente nós vamos ter sim, um aumento da incidência desse tipo de doença, com certeza. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de transplante que Vamos. tem. Os transplantes, como eu falei, eles são autólogos, que quando é a própria pessoa que doa para ela mesma, então ela vai, doa, congela, faz a quimioterapia e recebe dela mesma. E aí eu não preciso de um doador. E são os halogênicos, que é aquele que eu preciso de um doador. Os halogênicos, eu preciso de alguém para me doar a medula que seja o mais compatível possível, né? Então, por isso eu preciso de um cadastro que tenha muita gente para doar. Sim. Nesses halogênicos, como eu falei, a compatibilidade tem que ser a melhor possível. Às Entendi. vezes eu não acho alguém que seja a melhor possível. E aí eu vou diminuindo essa compatibilidade. Então, quanto mais gente, novamente, quanto mais gente tiver, maior é a chance que aquele receptor vai ter de achar alguém compatível, né? Entendi. Então a gente chama de haploidêntico quando é metade, ou é ele halogênico totalmente compatível quando ele é bem compatível Bem mesmo, bem próximo. igual, totalmente igual, né? Que é o que a gente quer, compatibilidade 10 em 10, todos os locos compatíveis. Então temos que realmente levantar essa bandeira, né? Exatamente. Doutora, agora vamos falar em questão assim de números. Como estamos? Falta muita gente fazer esse cadastro? Assim, a gente tem o principal, a base de doação de sangue, que ainda tem muito mais gente que Doação faz. de sangue, ainda tem mais e direto está aí falando que está faltando, né? Exatamente, porque assim, a gente tem um cálculo que é mais ou menos a população total, quantas pessoas fazem a doação de sangue. Então, você vê em alguns países de fora, Europa, às vezes 10, 15, 20% da população é doador de sangue. No Brasil, o último cálculo era 3%. 3%. Então, é muito pouca gente. Doutora, esse é o nível de conscientização das pessoas. Exatamente, a gente tem muito pouca gente, às vezes até que conhece, né, que não conhece, que não sabe como fazer, e às vezes, ou ninguém nunca falou sobre isso, então, né? Sim, você vê as campanhas, direto tem campanhas, né? Tem. Mas ainda é pouco. É pouco, às vezes, né, tem aquele medo, eu não sei como Tem não o vou, medo. então, Muita gente tem ninguém medo fala de nada agulha, disso, acha que chega lá é uma coisa que, exatamente. nossa senhora, eu vou sofrer demais. E não é assim, cada vez Exatamente. está mais simples. Né? Com A certeza. tecnologia, tudo está se modernizando, né, doutora? E é uma picadinha bem de leve, né? Picadinha. Então você tem que pensar no benefício que isso vai fazer para quem Salvar precisa, né? vidas. Uma picadinha que vai durar 15 minutos no máximo, não vai doer, né? Pica, na realidade, a picadinha é só É aquele só para momento. colocar a agulha, né? E depois tira e acabou. Então é muito rápido e é muito pouco sofrimento para o benefício que isso vai trazer para quem precisa daquilo. E é uma né? vez, né, doutora? Aquele cadastro fica lá. Você só tem que, no caso de mudança mesmo, de uma atualização. Isso, por isso que a gente fala, né, se for mudar, porque aquele Sim. cadastro está lá para sempre. Para então sempre. alguém precisou, vai te ligar naquele cadastro que está ali. Achei alguém, pode demorar 5 anos para achar alguém que seja compatível com você, mas eles vão ligar naquele número que está anotado lá, né? Então, por isso tem que atualizar. Doutora, eu tive uma curiosidade. Quando a doutora falou que é dos 18 aos 35, por que 35? Isso foi agora, em 2021, que eles mudaram para diminuir intercorrências, para ficar menos para o doador não ter problemas, né? Para o doador ter mais saúde, preservando quem está doando. Preservando quem está doando, para não ter problema para o doador, para ele não ter... às vezes tem uma pressão alta, às vezes tem, né, uma alteração muito leve, mas que pode gerar um problema pela doação, pelas Entendi. medicações, né, que usa. Então, para ter menos risco para o doador, eles fizeram essa alteração para diminuir a idade de doação, né? Ficar mais novos os doadores. Mais novos, né? Nossa, então realmente diminui, né? O tanto de pessoas que poderiam fazer. O espaço fica menor ainda, né, doutora? Exatamente. Então a gente tem que reforçar realmente essa conscientização das pessoas, olharem para as pessoas que estão precisando. Eu acho que é a melhor forma. Acho que é a forma que você se sente mais, né, Sim, tocado, se sensibilizar, né, sensibilizado. Se você, né, conhecer alguém, geralmente quem conhece, os principais doadores tem alguém que precisa. Aí, eu quero doar para ele. A gente fala, você pode ser que não seja para ele,
Mas se você quiser doar, o seu cadastro vai ficar aqui. Então aí aumenta, vem 10 pessoas que querem doar da família. Aí nisso, outras pessoas vão se beneficiar, né? Mas geralmente é quando acontece algum caso na família com alguém por perto, né, doutora? Exatamente, por isso que chegou um que precisa, ele precisa, aplasia de medula, que é uma doença grave, que não é câncer e que precisa também. Aí, por exemplo, sempre tem do paciente que precisa. E o tratamento é só o transplante de medula, né? Principalmente. Entendi. Então, aí chega, eu quero cadastrar. E vem 10, 20 pessoas que querem cadastrar. E a gente explica, não pode ser que não seja para ele, mas se você quiser doar, é muito bem-vindo. E aí, nisso, às vezes, vai aumentando, né, as pessoas. Mas a gente não pode depender só disso, né? Com certeza. A gente tem que as pessoas se realizarem a necessidade disso e voluntariamente procurarem a doação. Perfeito. Né? Doutora Paloma Valk, muito obrigada pelo bate-papo, mas olha, eu vou te esperar mais vezes aqui, não vem aqui uma vez por ano não, no nosso programa, porque são informações que realmente têm extrema relevância e nós ficamos muito felizes em tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, doutora. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aqui agora a oportunidade. Pegue o seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube. Se inscreva e reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.